Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco sobre cadências de prospecção. Primeiro de tudo, o que é uma cadência de prospecção e por que ela é fundamental para o processo de Inside Sales. Cadência de prospecção é uma sequência de atividades pré-definidas que rege como será o passo a passo da prospecção de um lead por um vendedor, com o objetivo de aumentar as chances de contato com aquele prospect. Pense da seguinte forma: você, como vendedor, precisa dedicar tempo à prospecção de leads, entrando em contato com diversos potenciais clientes para qualificar oportunidades e agendar reuniões de venda. Como você faz isso hoje? Existe um plano bem definido para quando você vai ligar para cada lead? Qual template de e-mail vai ser enviado em cada momento da prospecção? E quando é o momento certo de desistir de uma oportunidade? Muitas vezes o vendedor é responsável pela resposta de todas essas perguntas. E se ele não tem um plano claro de prospecção, é comum que muito tempo seja perdido no dia a dia da operação e bons leads sejam desperdiçados. Quando você recebe 10 ou 20 leads por dia para prospectar, garantir que todos eles sejam contatados no dia certo, da maneira correta, é praticamente impossível sem uma cadência. E o mais comum é que ocorram problemas como atraso nos contatos ou até mesmo abandono de leads. Um vendedor sem uma cadência de prospecção é como uma pessoa que vai até a academia sem um treino estruturado. Ela tem vários equipamentos disponíveis, mas ela nunca sabe qual é o próximo exercício. Então ela fica perdida e acaba fazendo um treino meia boca. Vamos trazer um pouco mais de dados para essa discussão. Na Inside Sales Benchmark Brasil 2017, a pesquisa que nós lançamos sobre o mercado de Inside Sales no Brasil, nós vimos que mais de 60% das empresas entrevistadas faziam 5 ou menos tentativas de contato com o lead antes de descartá-lo. Em contraste, quando nós olhamos para as empresas que têm muito sucesso na prospecção de leads, conseguindo taxas de resposta entre 30% a 40%, prevalecem as empresas que fazem 6 ou mais tentativas de contato. E isso está alinhado com as melhores práticas do mercado. Boas cadências de prospecção têm entre 7 a 13 tentativas de contato, dependendo de algumas características de cada empresa e leads abordados, e garantem que a empresa está aproveitando ao máximo as oportunidades geradas. E é exatamente por isso que as cadências de prospecção são tão importantes em um processo de Inside Sales. Elas auxiliam o vendedor a seguir uma linha de prospecção padronizada com os prospects. E isso funciona como um treino muito bem estruturado na academia. Ela vai garantir que a empresa esteja agendando o máximo de reuniões possíveis com as oportunidades disponíveis. Mas quais são os elementos de uma boa cadência de prospecção? Bom, uma ótima cadência de prospecção tem 4 elementos: pesquisa, e-mail, telefone e social point. Nas próximas sessões, nós vamos detalhar como você, como vendedor, pode executar cada um desses 4 elementos com maestria. Por enquanto, o importante é entender que ótimas cadências compreendem múltiplas tentativas de contato em diferentes meios de comunicação, como e-mail, telefone e redes sociais. A ideia de utilizar diferentes meios de comunicação para abordar um prospect é importante porque nunca se sabe qual desses meios será o mais eficiente para contatá-lo. Algumas pessoas deixam a caixa de entrada abarrotada e raramente respondem um e-mail. Então, uma cadência sem ligações será pouquíssimo eficiente com esse perfil de cliente. O contrário também é verdadeiro. Alguns leads preferem se comunicar por e-mail, fazem isso com muita agilidade, mas não atendem o telefone de jeito nenhum. E-mails são mais passivos, porque depois de enviados, só o que você pode fazer é esperar por uma resposta. Enquanto ligações são contatos mais ativos, que coloca você, como vendedor, no controle da prospecção. Uma cadência mistura bem todos esses elementos para atingir a maior taxa de contato possível. Outro ponto importante sobre uma cadência bem desenhada é que os diferentes tipos de contatos são intercalados. Ou seja, depois de 2 tentativas de contato por telefone, é enviado um e-mail. Depois disso, o vendedor vai interagir com o prospect via LinkedIn, por exemplo. E 3 dias depois, vai ligar e mandar um e-mail de follow-up. Os tipos de atividades não são aglutinados todos juntos, mas sim espaçados de maneira a não estressar a relação com aquele potencial cliente.
O período entre as tentativas de contato também pode variar, sendo que 2 tentativas de ligações podem ser separadas por minutos ou horas, quando a gente trabalha com um lead que solicitou contato comercial, por exemplo, enquanto 2 e-mails podem ser separados por até 1 ou 2 semanas, quando prospectamos grandes empresas no formato outbound. Por último, vale a pena ressaltar que não é porque uma cadência tem 10 tentativas de contato que você, como vendedor, vai executar todos eles. Se, por exemplo, na terceira ligação realizada você já conseguiu contato com o prospect, ótimo, a cadência já atingiu seu objetivo antes de chegar ao fim e bola para frente no processo comercial. Falando agora de cadências de prospecção executadas por um vendedor, existem 3 tipos. O primeiro tipo é uma cadência low touch, depois a medium touch e por último uma cadência high touch. Em uma cadência low touch, o vendedor vai trabalhar com 6 ou 7 atividades de prospecção, onde os e-mails têm baixa personalização e os templates permitem o disparo rápido deles. Existem poucas tentativas de contato por telefone e ausência de pesquisa e social points. Já em uma cadência medium touch, a prospecção vai começar com uma pesquisa breve sobre o lead. O número de e-mails e ligações é semelhante, entre 3 e 4. Eles contêm certa personalização com as informações descobertas na etapa de pesquisa. Em alguns casos, trabalhar com social points leves, como curtir uma publicação do prospect no LinkedIn, para colocar o seu nome no radar dele, pode fazer sentido nesse tipo de cadência. Por último, uma cadência high touch inicia com uma pesquisa aprofundada sobre o lead. Ela conta com 4 ou 5 ligações e e-mails, sendo que os e-mails são fortemente personalizados para chamar a atenção do prospect. Nesse tipo de cadência, as interações em redes sociais são mais contundentes, como a recomendação de um artigo que o prospect possa curtir ou um comentário em seu último post. Dando um exemplo concreto de uma cadência, vamos supor que você vai prospectar uma grande empresa que chegou até o seu site e solicitou contato com o time comercial. Uma cadência que faz sentido nesse caso é high touch, com um alto nível de personalização e muitos contatos espalhados ao longo de 1 ou 2 semanas. No exemplo ao lado, a cadência tem 3 e-mails e 7 ligações. E isso faz sentido porque o prospect solicitou o contato, então ele espera uma ligação sua. O seu objetivo como vendedor é iniciar uma conversa o quanto antes. Motivo pelo qual 3 ligações que estão alocadas no primeiro dia da prospecção faz todo sentido. A forma correta de ler a cadência ao lado é a seguinte: eu vou começar a prospecção conhecendo mais sobre essa grande empresa, coletando informações que me permitem fazer uma abordagem personalizada. Depois disso, eu vou fazer 3 tentativas de ligação no primeiro dia. Afinal, o prospect pediu um contato comercial e uma resposta rápida pode ser a diferença entre fechar a venda ou não. Se nenhuma das ligações for bem sucedida, eu vou mandar um e-mail. No dia seguinte, eu vou fazer uma nova tentativa de ligação, com o mesmo ocorrendo no dia 3, seguido por um segundo e-mail. O dia 4 e 5 repetem essa mesma lógica anterior, sendo que a última tentativa de contato é um e-mail que encerra a prospecção e deixa as portas abertas caso o prospect volte a ter interesse em conversar. Mas quando eu, como vendedor, devo usar uma cadência high touch como essa para abordar os leads e quando isso não faz sentido? Essa é uma ótima pergunta e a gente vai responder ela no próximo vídeo.